Recentemente eu fiz um vídeo sobre o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, mas ele tem um problema. O vídeo extrapolou o assunto do livro e, de um modo totalmente freestyle, eu acrescentei informações de vivência própria sobre coisas que eu compreendi a partir do livro, mas não diretamente dele. Pois, como eu disse, o livro me ensinou a compreender. Então eu venho aqui para separar o que é coisa minha e o que de fato veio do livro. Eu ressalto que esses vídeos têm o objetivo prático de dar um rumo ao processo criativo, já que isso é necessário para o desenvolvimento de um jogo em equipe, para que as escolas criativas de cada um possam ser conciliadas mesmo que diferentes. E esse entendimento é muito decisivo na minha forma de criar. Então, vamos lá. Ato 1. Isso tem validade científica? Existe evidência científica para comprovar a ideia de que pessoas criativas são mais lado direito do cérebro e pessoas lógicas são mais lado esquerdo do cérebro? A resposta é não. Bem, vamos lá. Explicando de fato o livro e o conteúdo. A autora do livro é a Beth Edwards, arte educadora, doutora em arte, educação e psicologia da percepção. E como professora, o interesse dela era desenvolver uma didática que transmitisse melhor o conteúdo de um modo mais efetivo. No caso, ela ensina desenho, com foco em desenho de observação, onde não basta o aluno dizer que entendeu. O sucesso é demonstrado na prática, com os alunos conseguindo desenhar de fato. Nós temos livros e vídeos na internet que nos ensinam a usar o lado direito do cérebro para desenhar melhor, escrever melhor. Isso tudo não funciona. Olha, não é bem assim, tá? Ela poderia ter dito que não existe uma relação direta com os hemisférios, mas nesse caso não dá pra dizer que não funciona. Nas palavras da autora, em cada uma das edições desse livro, fiz a seguinte afirmativa. A teoria e os métodos apresentados no meu livro apresentam um sucesso empírico. Em suma, o método funciona, independente do grau de determinação que venha a ser estabelecido pela ciência para confirmar a separação das funções cerebrais em dois hemisférios. Espero que os estudiosos venham responder afinal, através dos métodos tradicionais de pesquisa, as diversas perguntas que eu mesma tenho sobre esse trabalho. Enquanto desenhista, esse é um dos livros que me deu base, mas não é o único. É uma proposta bem prática. A oficina que ela ministrava já tinha resultado prático em 5 dias, com pessoas que não tinham o hábito de desenhar. Embora eu perceba que nem todo professor consegue transmitir esse método, e eu próprio sinto que nas vezes que eu tentei passar, eu próprio não tenha feito da melhor forma. E sobre a proposta pedagógica nas palavras dela, este livro pretende ensinar para você certas habilidades básicas na arte de ver e de desenhar. Não pretende ensiná-lo a exprimir sua personalidade, mas dotá-lo de certas habilidades que o libertarão de expressões estereotipadas. Inclusive, antes de qualquer coisa, já é bom questionar a matéria-prima do discurso, que são as palavras. Eu sempre lembro que as palavras são termos em disputa, e o vídeo que eu mostrei há pouco fez uma certa escolha de palavras. Ela começa usando os termos pessoas criativas versus pessoas lógicas, e na capa do vídeo tem os termos racional versus emocional. Olhando dessa forma, realmente tem que ser desmentido. De fato, é um mito dizer que funciona assim. No meu vídeo, eu tomei por base principal essa tabela aqui, no qual ela separa modalidade E de modalidade D. Se por um lado ela usa as palavras lógico e racional, no outro não tem nenhuma menção aos termos criativo e emocional. Isso porque o verdadeiro assunto aqui é a percepção. A outra autora que eu usei como fonte foi a Jill Taylor. Essa sim, uma neurocientista que começou a estudar o cérebro para curar o irmão e acabou precisando em si mesma, a partir de uma experiência direta através de um derrame. E por acaso lembram como foi que ela descreveu? Our right human hemisphere is all about this present moment. It's all about right here, right now. Our right hemisphere, it thinks in pictures, and it learns kinesthetically through the movement of our bodies. Our left hemisphere thinks linearly and methodically. Our left hemisphere is all about the past, and it's all about the future. And our left hemisphere thinks in language, and start picking out details, and more details about those details. It then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities.
Por enquanto eu vou considerar a diferença entre os hemisférios como o lado esquerdo sendo mais simbólico, já que símbolo é uma forma de se relacionar com o ausente, e o lado direito como se relacionando com a experiência direta. E isso culmina naquela coisa que soa quase mística, mas é só uma dimensão mais ampla de consciência que eu irei tratar no próximo ato. Ato 2. Intuição. É interessante notar a estrutura do livro. Boa parte das páginas tem 2 blocos de texto. Tem o conteúdo principal e destaque, mas ao lado tem citações de outros livros ou artistas que falem de algo relativo ao assunto. Pode ser afirmações simples como essa do Nicolaides. Aprender a desenhar é realmente uma questão de aprender a ver corretamente, o que implica muito mais do que ver apenas com os olhos. Eu acho que a gente não olha só com os olhos, a gente olha com o ser todo, né? Mas podem ter citações bem mais viajadas e profundas, tipo essa. Sei perfeitamente bem que somente em afortunados instantes tenho a sorte de me abandonar em meu trabalho. O pintor-poeta sente que sua verdadeira essência imutável advém daquela esfera invisível que lhe oferece uma imagem da realidade eterna. Sinto que não existo no tempo, mas que o tempo existe em mim. Posso também perceber que não me é dado resolver o mistério da arte de forma absoluta. Não obstante, chego quase a crer que estou prestes a colocar as mãos no divino. Então essa convivência, esse acesso que a arte tem ao inconsciente, ele é realmente uma coisa extasiante. Então eu diria que toda a parte mais transcendental do livro acaba ficando mais nessas citações de rodapé por diversos outros artistas. Inclusive no vídeo eu dei muito destaque ao Yin Yang, sendo que isso no livro também é uma nota de rodapé, assim como a questão do masculino e do feminino. Eu próprio percebo que depois de entender os fundamentos, é possível identificá-los em outros autores e outros contextos, como eu faço com a Feiga, com Stephen, com Ferreira Goulart. Nenhum deles menciona o lado direito do cérebro, mas parecem intuir esse estado de compreensão. É como disse o vice-presidente da Disney na época, a apresentação de Bette Edwards certamente converteu esse cético. Eu me descobri analisando todo tipo de coisa num contexto de cérebro direito e cérebro esquerdo, processo que está trazendo considerável clareza para uma ampla variedade de conceitos com que me deparo. Ela é uma pensadora verdadeiramente preciosa e original. Dan Wolf. Por essa fala, é bem possível que ela tenha feito alguma palestra interna para membros da Disney. É difícil imaginar alguma empresa criativa estadunidense que não tenha esse livro como obrigatório, como ele já é nos cursos de arte. Mas, e aí? Como é esse lance de intuição na prática? É receber espírito? Bem, eu considero que uma das citações do livro resume isso da melhor forma. Diz assim: o antropólogo Thomas Gladwin certa vez comparou a maneira pela qual um europeu e um nativo da ilha de Truk navegavam em seus pequenos barcos de uma pequena ilha a outra no vasto Oceano Pacífico. Antes de zarpar, o europeu traça um plano que pode ser escrito sob formas de instruções, graus de longitude e latitude, hora estimativa de chegada nos vários pontos intermediários da viagem. Uma vez concebido e pronto o plano, resta ao marinheiro apenas executá-lo passo a passo, a fim de chegar a tempo no destino planejado. O marinheiro utiliza todos os instrumentos disponíveis, bússola, sextante, mapa, etc. E se alguém lhe perguntar, sabe dizer exatamente como chegou aonde queria chegar. O navegador europeu usa a modalidade do hemisfério esquerdo. O marinheiro nativo da ilha de Truk, ao contrário, inicia sua viagem visualizando a posição do ponto de destino em relação à posição das outras ilhas. À medida que navega, ajusta constantemente o seu rumo à sua percepção de onde se encontra no momento. Suas decisões são continuamente improvisadas e guiadas pelas verificações das posições relativas de marcos, de terra, sol, direção do vento, etc. Navega com referência ao seu ponto de partida, ao destino e ao ponto onde se encontra no momento. Quando lhe perguntam como pode navegar tão bem sem instrumentos e sem um plano escrito, ele não encontra palavras para explicar. Não que os nativos da ilha de Truk não estejam habituados a descrever as coisas com palavras, mas que o processo é demasiadamente complexo e fluido para ser expresso em palavras. O navegador da ilha de Truk usa a modalidade do hemisfério direito. Improv is what you do with the information that is coming into all of your senses at this moment in this room. So presence. Improvisation means presence. Correcting yourself as you go along, changing as you go along.
Ah, tudo isso pra dizer que vai fazer as coisas na base do improviso, da bagunça e do caos? Então não tem nada de novidade nesse papo aí. Ok, tudo bem, mas eu vou colocar alguns elementos a mais em questão. Ato 3. Emoção, sensibilidade e expressão. No episódio sobre linguagem eu mencionei que arte, dentre outras coisas, é uma forma de expressão. Isso é básico. Mas será que entendemos mesmo o que é expressar? Eu já falei que não é sobre querer dizer algo, quer sejam ideias ou emoções. Não é como um dicionário do tipo, isso quer dizer tal coisa, isso significa isso. Eu vou citar um trecho do livro que pode ampliar essa percepção. Diz assim: sempre que você escreve o seu nome, você está se expressando pelo uso da linha. A assinatura desenhada repetidamente expressa sua personalidade da mesma forma que a linha de Picasso expressa a dele. A linha pode ser lida, porque ao escrever o seu nome, você utilizou a linguagem não verbal da arte. Da rapidez do traço, ao tamanho e ao espaçamento dos caracteres, à tensão ou à ausência de tensão muscular, coisas que a linha comunica de maneira muito precisa, a presença ou a ausência de uma direção constante. Então, nesse sentido, expressar é algo que flui naturalmente. Percebe a relação disso com as micro e macro decisões que eu tanto falo? Entende que não são apenas decisões conscientes? Quando eu comentei sobre os diferentes estilos de traço na série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, sobre como é perceptível que são animadores diferentes, são traços com assinaturas diferentes. Isso também pode acontecer em pixel art, conforme eu mostrei em The King of Fighters nesse episódio. Nesse sentido, apreciar a expressão é diferente de apreciar a ilusão. Quem busca a ilusão na obra quer esconder ao máximo os elementos que denunciam como a obra foi feita. Entende que a percepção de sutileza se relaciona diretamente com a sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de sentir. Não confunda com emotividade. Sentir envolve captar, perceber os estímulos do mundo, nuances. Então é principalmente, mas não unicamente, sobre percepção sensorial. Nós usamos o verbo sentir para o tato, o gosto ou sentir um cheiro. Mas deveria ser apropriado sentir com os olhos ou os ouvidos, sentir a imagem ou sentir o som, afinal são tons e texturas visuais e sonoras. Mas quando se usa o termo sentir no audiovisual, parece até ter alguma conotação emotiva. Emoção é outra coisa, é sobre alteração de humor, é química cerebral. E pela própria etimologia da palavra é um movimento para fora, emoção, externalizar. O oposto da sensibilidade, que capta de fora para dentro, que internaliza. Por isso eu deixo claro que os temas abordados não eram sobre emoção. Desenhar com emoção, ser guiado pela emoção, não é isso. Nem sempre o artista busca expressar suas emoções. Mas, mesmo que ele não queira, ele está expressando a sensibilidade, seu modo de sentir, mesmo que não seja um assunto na obra. A sensibilidade tem relação direta com a intuição. Perceba, as decisões intuitivas levam em conta uma quantidade enorme de elementos e fatores, tantos que nem dá para explicar. Quem absorve esses elementos é justamente o aparato sensível, uma sensibilidade que é aguçada através da presença, o principal atributo do lado direito do cérebro. O hemisfério direito não é muito capaz de dar nome às coisas e separá-las em categorias. Aparentemente encara cada coisa como ela é no momento atual. Vê as coisas simplesmente como elas são, em toda a sua tremenda e fascinante complexidade. Ok, mas e a razão? Por que ela não pode comandar tudo? Vejamos. Ato 4. Razão é tão ruim assim? Eu sei que sou estranho questionar a razão, quando constantemente a irracionalidade demonstra um poder tão destrutivo, mas no caso razão é um termo em disputa, como sempre, né? E é um termo valorizado, ou seja, soa bem ter razão. É quase um sinônimo de verdade. Eu acho que eu vou precisar de um termo melhor, talvez uma racionalização. Eu chamaria de pensamento linear, cartesiano, mas também de mente simbólica ou abstrata. Bem, vamos ver se os exemplos conseguem elucidar isso. Vamos pegar o desenho de observação, que é o objetivo do livro. Ela defende que o ato de desenhar é melhor desempenhado pelas funções do lado direito do cérebro, porém o lado esquerdo costuma tomar a frente. Ela assim descreve:
Uma vez que o ato de desenhar uma forma que percebemos é principalmente uma função do hemisfério direito, é preciso impedir que o hemisfério esquerdo se intrometa na tarefa. O problema é que o hemisfério esquerdo é dominante e rápido, tendendo a acudir prontamente com palavras e símbolos e até mesmo assumir tarefas que ele não consegue executar muito bem. O hemisfério esquerdo não tem paciência para uma percepção tão detalhada, e com efeito diz: eu estou lhe dizendo que se trata de uma cadeira? Eu não preciso saber mais. A bem da verdade, você nem precisa olhá-la. Eu possuo um símbolo pré-fabricado, aqui está. Acrescenta-lhe alguns detalhes se quiser, mas não me amole com esse negócio de olhar. Ou seja, eu não preciso olhar direito, né? Eu já sei o que é. E de onde provém esses símbolos? Dos anos de desenho infantil, no decorrer dos quais desenvolvemos um sistema de símbolos. Estes símbolos também estão prontos para serem invocados quando você desenha um rosto, por exemplo. O eficiente hemisfério esquerdo do cérebro diz: ah sim, olhos, aqui está um símbolo para olhos. O mesmo que você sempre usou. Nariz, aqui está um jeito de representar o nariz. Boca, cabelos, cílios. E por aí vai. Ela diz que muitos adultos, por conta desse funcionamento, estacionam num modo de desenhar equivalente a uma criança de 10 anos. Como essa imagem na qual ela diz: observe que os traços do rosto são os mesmos em todas as figuras, inclusive na do gato, e que o mesmo símbolo de mão é também usado para as patas do gato. Aí depois ela mostra esse desenho do Dürer para mostrar como é essa varredura de detalhes própria da modalidade D. E deixando claro, em termos de estilo, não tem absolutamente nada de errado com esquemas prontos. Desenhos como Simpsons e Dragon Ball têm vários elementos pré-definidos. Inclusive, mesmo um desenho infantil pode se expressar de modo bem eloquente, como esse garoto ao desenhar sua família. Como será que ele percebe a irmã? Mas o assunto aqui vai além do ato de desenhar. Pelo que eu expliquei, já deu para entender o que é essa modalidade do lado esquerdo do cérebro? Já chamamos de razão, mente linear, pensamento abstrato, mente simbólica, mas me ocorreu de nomear como sendo os nossos esquemas mentais, os nossos recortes simplificados da realidade. Então, o que essa modalidade de funcionamento faz? Ela olha para a realidade, que é extremamente complexa, plural, paradoxal e ampla, e pinça dessa realidade uns poucos elementos que lhe fazem sentido, que caibam nas categorias que ela conhece, e com isso ela molda toda a sua percepção de mundo de acordo com o que cabe no seu entendimento. São os nossos filtros da realidade. Todos temos isso, para o bem ou para o mal, do mais inocente ao mais intelectual. Mas como todo filtro, ele define o que passa e o que não passa. E nisso a linguagem verbal tem um grande peso, assim como a numérica para tudo que pode ser mensurável. O aspecto negativo são a superficialidade, o reducionismo, os preconceitos. Enfim, eu poderia citar várias situações sociais em que isso afeta o tempo todo, mas vamos nos ater ao tema arte e criação. Me interessa responder por que o lado esquerdo do cérebro não deveria predominar na criação artística. Motivo 1. Cegueira para o gesto, ou o esvaziamento do fazer. Vou contar um caos lá dos tempos de artes plásticas. Nós tivemos um semestre de desenho abstrato, pois é, aquele estilo de arte odiado por não representar figuras. E basicamente um dos trabalhos envolvia fazer uma série de imagens, cada qual expressando o que era pedido, mas só através de linhas, formas, manchas de cor, ou seja, algo não figurativo. O material era livre. Os pedidos iam de coisas como linhas doces, linhas amorosas, linhas agressivas, linhas serenas, linhas salgadas, linhas azedas, desse naipe. Daí, durante o intervalo, eu pude acompanhar a conversa de duas colegas. Uma delas queixosa por ter tirado uma nota baixa nesse trabalho. Ela dizia pra outra: mulher, eu não entendi o que foi que ela falou. Ela só disse que não estava salgado o suficiente, nem agressivo o suficiente. Bem, eu pude ver a proposta do desenho agressivo dela e era mais ou menos assim. Agora, avaliem e se perguntem: o que há de inadequado nessa proposta? Tempo. Gente, essa linha, se bobear, foi feita com lapiseira 06. O que aconteceu aqui foi que ela tentou simbolizar a agressividade com essa figura que se assemelha a uma iconografia de quadrinhos, mas apesar de chamarem isso de arte abstrata, a proposta é mais concreta. Era para transmitir a agressividade no traço, no próprio fazer. Certamente outro material teria ajudado, algo que não gerasse uma linha tão leve.
Mas aqui ela anulou a expressividade da linha e focou apenas no sentido simbólico dado pela figura. Lembram que ao hemisfério esquerdo é atribuído como o lado simbólico e o lado direito é o mais concreto? Por mais que hoje isso pareça óbvio, na época não era. Eu ainda lembro a aluna falando algo como: olha, eu acho muito errado ela julgar isso, sabe? Porque é algo subjetivo. Se eu que fiz, eu tô dizendo que isso é agressividade. Como é que ela pode negar? A arte não é subjetiva? Enfim, entenda que aqui estamos falando de materialidade, de plasticidade, que é a expertise do artista plástico. E na proposta dela, o traço estava nulo. Digamos que ela não usou a linguagem pictórica. Tem um anime que me lembra dessa época, é o Blue Period, que mostra o universo de estudantes de artes plásticas, mas em termos de linguagem ele perde muitas chances de ser de fato expressivo, já que usa sempre o mesmo traço neutro e uniforme para todo tipo de cena. Ele apenas mostra os acontecimentos, sem que o gesto e a linguagem se envolvam. Não é como um Shingeki no Lion que tem essa plasticidade, mesmo que o tema do anime não seja artes plásticas. Ou mesmo os vários animes que realmente expressam a agressividade e outros estados através das linhas de ação. Isso sempre foi recorrente na animação japonesa e, ao que parece, em outras animações asiáticas. Recentemente, o querido PH Santos lançou uma análise da Grande Onda de Kanagawa em paralelo com a obra de Hayao Miyazaki. De um modo sensível, ele considera o gesto, o traço e as cores como parte significativa da análise. Recomendo que vejam. Bem, o gesto parece algo muito presente na cultura oriental por conta dos ideogramas e sua caligrafia. O filme Herói do cineasta chinês Zhang Yimou mostra isso de forma romanceada. Como a sensibilidade ao gesto faz o personagem sem nome compreender a técnica de espada do adversário através da contemplação de sua caligrafia. Ele sugere que na caligrafia, como no uso da espada, é possível acessar o coração do guerreiro. E o próprio rei tem um entendimento ao contemplar essa mesma caligrafia. 寡人悟到了，残剑的这幅字根本就不含剑法招式，写的是剑法的最高境界。剑法，其第一层境界，讲求人剑合一，剑就是人，人就是剑，手中寸草也是利器。其第二层境界，讲求手中无剑，剑在心中。 虽赤手空拳，却能以剑气杀敌于百步之外。而剑法的最高境界，则是手中无剑，心中也无剑，是以大胸怀包容一切。那便是不杀，便是和平。 Em outro vídeo eu comentei da experiência que eu tive ao contemplar presencialmente essa pintura do David Kessen. Eu pude ver e tocar sem a proteção de um vidro. Segurei como quem lê uma carta e pude ver toda a textura grossa do gesto, rápido e preciso, forte e sensível, em alto relevo. Tudo que não pode ser captado na reprodução fotográfica. E nisso eu entendi meu privilégio raro de poder ver essa obra no original, com a sua aura, como diria o Walter Benjamin. Mas um tanto melancólico de saber que isso se perde, que não é passível de reprodução em massa. O gesto real da arte-pintura não chega através da sombra fotográfica, por melhor que seja a resolução. Mas claro, para algumas obras talvez não seja relevante, e para outras sim, como saber? Há quem despreze a arte realista, achando que ela é desnecessária numa era de reproduções fotográficas. Mas é bem possível que quem assim o julgue não tenha visto algo nesse nível para testemunhar como tem muito mais sendo dito do que a mera representação. Mas o próprio ato de condenar toda uma vertente artística já se relaciona com o próximo ponto. Segundo problema do hemisfério esquerdo, tendência ao genérico. Os nossos esquemas mentais são as coisas que consideramos validadas, aquilo que a gente sabe que funciona. Ao criarmos a partir disso, tendemos a seguir as regras, obedecer às convenções e fórmulas. Eu até poderia dizer que isso faz da obra uma repetição do que já existe, pouco criativa. Porém, percebi que colocar dessa forma seria muito superficial e não diria nada, seria um critério vazio. Afinal, é super normal criar pelo que já existe. Dizem inclusive que é a única maneira possível. Genérico, como já devem imaginar, é uma palavra em disputa. Além disso, é um termo de julgamento e principalmente de reprovação. Reflete a tendência de pegar uma parte pelo todo e reduzi-la a isso.
Genérico é parente do tudo igual e é uma prima do farinha do mesmo saco. A gente chama de genérico uma obra sem diferenciais, sem personalidade, que lembra a média do que muitos estão fazendo. Mas e se isso for algo que esteja na nossa percepção e não na obra em si? Já reparou como é comum alguém justificar o que não gosta dizendo que é genérico ou tudo igual? Eu já vi muitas injustiças com isso. Eu já vi isso ser dito contra a trilha sonora do Street Fighter 6, com as trilhas do Daisuke Iwatari em vários momentos. Já vi com a trilha do BlazBlue, do Guilty Gear Xrd, ou mesmo no Guilty Gear Strive com seus temas cantados. Eu já ouvi isso sobre filme de herói. Filme de herói é tudo igual. Já ouvi contra Bjork, contra Lana Del Rey, contra estilos musicais inteiros. Eu já ouvi que música eletrônica é tudo igual, é tudo tunts. Quando assumimos não gostar de algo em um rápido contato, isso implica que já não gostamos das características gerais, da parte mais evidente, mais explícita. Então, se você já filtra o geral de algo, imagine as nuances, os detalhes, os elementos que diferenciam e dão personalidade. Você ignora e diz, é genérico, é tudo igual, já vi antes. Não vemos o que de fato é, mas o que achamos saber ser. E isso que sabemos pode se relacionar com a próxima questão. Terceiro problema, desejo de controle. A modalidade E de pensamento costuma ser dominante e rápida. Ela chega na frente querendo explicar para assim se tranquilizar. Por isso essa tendência do já sei, já conheço, já vi antes. Ela trabalha com previsibilidade, afinal ela busca relacionar o que se viu no passado para projetar um futuro. Questão de sobrevivência, por isso todos temos isso tão forte. Mas a arte deveria ser o lugar mais seguro para explorar o desconhecido. Afinal, a arte é inútil. Ao menos na visão levantada naquele outro vídeo do PH Santos sobre o Oscar Wilde e tal. Porém, mesmo inútil, não se quer perder o controle dela. Portanto, criam-se critérios mensuráveis para validá-la. Para a forma, avaliamos a técnica. Para o conteúdo, avaliamos as ideias ou o conceito. Isso porque tanto técnica quanto conceito cabem no entendimento do lado esquerdo do cérebro. Ele pode dizer, ufa, disso eu entendo. Como aceitar um critério artístico que não passe pelo crivo da razão? A realidade, a vida, o mundo e suas esferas naturais, culturais, sociais, biológicas, geracionais, estruturais, existenciais. É tudo complexo demais, atordoante, complexo a ponto de ser paralisante, fulminante. Não é algo que pertence ao terreno das palavras. Eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, nela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Já falamos de algumas facetas problemáticas da racionalização. Tocamos também em outras camadas de subjetividade humana, a emocional, sensível e intuitiva. Porém, falta mencionar um aspecto que para alguns é um tema delicado, mas para mim é fundamental para pensarmos a experiência humana como um todo. Ato 6. Espiritualidade. Termo em disputa. Geralmente é vinculado à religiosidade, mas pode ser considerado à parte, quando levado para o lado do autoconhecimento. O livro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, não foca com afinco nas questões de espiritualidade e não se propõe a isso. O Yin Yang, como já mencionado, aparece como uma nota de rodapé. Apenas lá pelo final tem um capítulo chamado O Zen do Desenho, em que depois de algumas considerações ela mete essa. Tendo passado a uma nova modalidade de ver, é possível que você comece a procurar a essência das coisas, uma forma de pensar que tende para o conceito de Satori no Zen budismo, como este conceito é descrito na citação de D.T. Suzuki. Que citação é essa? Tá logo acima. A vida do Zen começa com a abertura do Satori. Podemos definir Satori como a visão intuitiva das coisas, em contraposição ao conhecimento intelectual e lógico. Qualquer que seja a definição, Satori significa a descoberta de um novo mundo até então despercebido. D.T. Suzuki. Ainda no livro, lá no glossário, ela retoma essa questão, explicando o termo Zen Budismo da seguinte forma: Zen Budismo, sistema de pensamento que dá importância especial a uma forma de meditação chamada Zazen.
Zazen começa com a concentração, muitas vezes em torno de problemas inteiramente impossíveis de serem resolvidos pelo raciocínio. A concentração leva ao Samadhi, estado de unificação, no qual o meditador percebe a unidade das coisas do mundo. Através de estágios posteriores, o meditador chega ao estágio final do Zen, Satori, ou sem mente. Estado de espírito de brilhante clareza no qual os detalhes de cada fenômeno são percebidos, porém sem avaliação ou envolvimento. Samadhi, no meu compreender, são esses momentos de profunda unificação, presença e lucidez. Já o Satori, o nível máximo, implica o controle total desse estado. Aí já é algo para mestres ascensos, não nos cabe especular agora. Mas arrisco dizer que durante toda a vida, eu tive 2 momentos próximos ao que se entende por Samadhi, ou pelo menos momentos tão significativos que despertaram em mim esse interesse que eu tenho hoje. Como é que você sabe se Samadhi é Samadhi e não sua imaginação? Porque assim como quando você acorda e você sabe com clareza a diferença entre sonho e vigília, porque a clareza e a distinção da vigília é muito maior, assim também acontece com o Samadhi. Porque o Samadhi não é um show pirotécnico espiritual, mas é um estado que começa e termina com profunda lucidez. Ele começa com a mente unidirecionada num ponto e que se abre para uma realidade muito mais vasta do que tudo aquilo que você sequer pode imaginar. Você não confunde Samadhi com imaginação, justamente porque o grau de lucidez que você tem em Samadhi supera qualquer grau de lucidez que você teve em vigília. Enfim, algumas pessoas dizem que é efeito placebo, outros dizem que é auto-hipnose, e outros ainda comparam com experiências psicodélicas geradas por alguma substância. Religiões, afinal, sempre nascem de profundas experiências místicas, por surtos intensos e transformadores de comunhão com o universo, no qual muitas vezes experimentam o tal do amor infinito ou incondicional, né? Ele parece muito com aquele descrito por quem toma psicodélicos. Quem toma, assim, não que... Já usou droga hoje, né, Noia? Rapaz, não acho que é por aí não, ó. Falando por mim, as experiências mais intensas que eu já tive nesse sentido foram todas sem substâncias. Uma delas eu já comentei aqui, foi contemplando a música da Björk. Ou seja, a arte também tem um poder dentro disso. Na verdade, é a contemplação que tem esse poder meditativo. Mas para além do meu achismo, podemos consultar alguém com um estudo mais aprofundado. Toda religião é o subproduto de uma mística. Ah, Guilherme, você está mistificando. Estou mesmo, no sentido original da palavra. Porque mística é aquilo que vem da mesma raiz de mistério, mistis, de olhos fechados, de sentidos fechados, encoberto pelos sentidos. Quer dizer, é aquilo que não é óbvio, aquilo que não aparece na imediatice, na imediatez da nossa ansiedade, do nosso consumismo, do nosso entendimento raso. Porque toda religião começa com a experiência direta de um visionário, de um gênio espiritual, um profeta, um grande mestre, que ensina aquele povo que está em volta dele como chegar a esse lugar de bem-aventurança. E conforme o tempo passa e o maravilhamento das pessoas com essa novidade vai se tornando modo de viver e de organizar a sociedade, e as ganâncias humanas vão se apropriando desses ensinamentos que antes eram para a liberdade, mas agora vão se tornar meios hábeis de controle, os dogmas são produto da nossa mente egocêntrica e moralista, que quer controlar o incontrolável, dentro e fora de nós, sobretudo fora, e isso nos faz escapar desse lugar, dessa unicidade divina, desse lugar dessa paz que não se esgota, desse lugar de encontrar no outro um semelhante a você. Eu não pretendo invalidar a fé de ninguém, mas eu quero me ater ao significado da palavra religião, que vem de religare, religar, voltar a unir. E não apenas nos unir enquanto humanidade, mas eu vejo também como conectar os nossos entendimentos, unir os conhecimentos de mundo. E eu considero que nesse ponto a Jill Taylor trouxe uma peça importantíssima desse quebra-cabeças, e por um preço muito alto. Ela é uma cientista que teve uma experiência próxima a um êxtase espiritual, não pela meditação e nem por substâncias, nem pela arte, mas por um derrame. Certamente um caminho menos indicado. And imagine all of the relationships in the external world and any stressors related to any of those, they were gone. And I felt this sense of peacefulness. And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage. Oh,
I felt euphoria. Euphoria. Chegar a esse lugar do inominável. Esse lugar que as circunstâncias que criam os dogmas, né, nosso modo de vida, nossos medos e tal, eles não fazem mais parte, porque você está num lugar atemporal, você está num lugar sem limite de tempo, de espaço, sem nenhum limite de ego, sem nenhum limite de medo ou de esperança. And my spirit soared free like a great whale gliding through a sea of silent euphoria. Nirvana. I found nirvana. And I remember thinking there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. É difícil falar disso sem soar como uma pregação, mas não é o foco. As jornadas espirituais costumam ser solitárias, mas a minha jornada aqui é para fazer um jogo que exige uma grande equipe. Eu comecei esse vídeo comentando a fala da neurocientista Cláudia Feitosa. A intenção não era desvalidar o seu conhecimento na área que ela é bem respeitada e na qual dedica a vida, mas eu quis complementar com outras áreas e alertar para possíveis armadilhas da linguagem, afinal eu fiz letras. Mas também como um artista para defender o lado da Beth Edwards, que tem uma pesquisa muito criteriosa e tem uma obra que se mantém relevante na questão da percepção, do nosso modo de perceber, independente da posição dos hemisférios. Eu não tenho autoridade para falar do mapeamento cerebral. Nessa parte eu fico com a Jill Taylor. A explicação dela é condizente com tudo que a Beth Edwards desenvolve em seu livro, mas também não desvalida o que a Cláudia colocou. Afinal, não é tão simples quanto dizer razão versus emoção ou lógica versus criatividade. Enfim, o ideal é que sejamos ambos lógicos e criativos. A gente percebe isso nos artistas, é isso que nós percebemos nos escritores, que todos eles são normalmente muito criativos e extremamente lógicos e organizados. Inclusive é isso que eu espero das parcerias criativas, que sejamos pessoas completas. Não cair naquilo de que o artista vive no mundo da lua, daí precisa de alguém racional para equilibrar. Afinal, ser muito racional não significa ser realista. Às vezes o artista tá super ligado na complexidade do todo, e por isso aparenta estar perdido, mas ele precisa de pessoas que também possam mergulhar nessa complexidade que é inevitável. É pra gente não ignorar essa complexidade, mas surfar nela. A minha referência nos assuntos de criatividade é a Faygo Strower, a autora de Sensibilidade do Intelecto, Criatividade e Processos de Criação, Universos da Arte, dentre outros. E ela, além do elogio à intuição, ressalta a importância da totalidade do ser. Tudo isso são coisas onde o ser responde com todo o seu ser, com todo o seu ser intelectual, mas também sensível e sensual. E sobre essa totalidade, essa visão sensível, artística, científica, filosófica, espiritual e material, isso de algum modo me lembra a visão de um Leonardo da Vinci. Eu fiz um breve comentário sobre a Mona Lisa no vídeo sobre Gestalt. Eu falei do esfumato, que é o segredo do sorriso da Mona Lisa, esse borrado que faz a gente completar e interpretar, mas é também a demonstração em forma de gesto, em forma de pincelada, do ideal mais elevado de Leonardo da Vinci, a visão de que não há linhas separando as coisas. Ele que muito provavelmente acessou a esses estados de unificação pela arte, que não é sobre pensar fora da caixa, mas é sobre saber que não existe a caixa. Então é isso, eu já usei muitas palavras para explicar algo de natureza não verbal, o conteúdo de vários livros, mas que a intuição capta em segundos. Então, a gente segue intuindo, a gente segue aprofundando e abraços! Now the world